Ontem, dia 1º de junho de 2021, fez 12 anos do terrível acidente com o Air France 447. O Airbus 330, de matrícula Fox Golf Zulu Charlie Papa, que deixou 228 mortos, 206 passageiros e 12 tripulantes. Fica comigo até o fim do vídeo porque eu vou mostrar diretamente do simulador da Vectron Flight Training como é a manobra de recuperação de um stall, que é quando o avião perde a sustentação e cai. Vou fazer essa simulação no Boeing 737, mas os procedimentos de recuperação são os mesmos em qualquer avião. Sou Tati Mônico, piloto de Boeing 737 e produtora aqui do canal Mamãe Piloto. Não se inscreveu ainda? Gente, clica aqui no link aqui embaixo, se inscreva. E se você não estiver assistindo do YouTube, tem um linkzinho aqui no cantinho da tela e clica lá e se inscreva. E também dê o seu joinha porque isso ajuda muito o canal a crescer. Primeiramente, gostaria de deixar os meus sentimentos a todos os familiares e amigos que perderam seus entes queridos neste terrível acidente e que até hoje aguardam por justiça. Gente, quero deixar claro que analisando o que aconteceu estando aqui em segurança e já sabendo de tudo e depois de concluídas as investigações, é totalmente diferente do que estar lá na hora e ser pego de surpresa. Quero enfatizar que todo acidente é uma sequência de eventos, nunca uma causa isolada. James Reason criou a teoria do queijo suíço em 1990, que é uma forma de explicar o porquê as falhas, acidentes, desastres e fracassos acontecem em sistemas complexos, como nos aviões. É como se cada fatia do queijo fosse um evento e seus furos seriam as falhas ou os erros, que em cada evento ele pode encontrar uma barreira para impedir um desastre. Mas caso esses erros e falhas continuem a ocorrer, alinhando esses furos, chega-se ao acidente. Eu vou mostrar para vocês essa sequência de eventos e erros que levou o Airbus 330 da Air France a despencar por 4 minutos e 23 segundos até atingir a superfície do Oceano Atlântico. Na noite do dia 31 de maio de 2009, o voo 447 da Air France decolou do Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro, às 19 horas e 29 minutos, horário local, e deveria chegar ao Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, 10 horas e 34 minutos depois. A tripulação era composta por 3 pilotos, pelo comandante Marc Dubois, de 58 anos, e pelos copilotos David Robert, de 37 anos, e Pierre Cédric Bonin, de 32 anos. Nesses tipos de voo tão longos, a tripulação é sempre composta por 3 pilotos, para que haja um rodízio de descanso entre eles e que eles estejam sempre com sua consciência situacional em alerta. Durante as operações de pouso e decolagem, os 3 permanecem na cabine, mas quando atingem um nível de cruzeiro, o primeiro já vai descansar. E essa ordem de descanso normalmente é definida pelo comandante. Nesse voo, o copiloto Bonin estava de pilot flying, ou seja, era ele quem operava o avião, ele quem decolou e ele quem pousaria em Paris. O comandante Dubois estava de pilot monitoring, que é o responsável pela fonia e monitorar os instrumentos. Então, o avião decolou do Rio, sobrevoaria o Brasil até Natal e cruzaria o Oceano Atlântico. O último contato da tripulação com o controle de tráfego brasileiro, com o Centro Recife, foi 3 horas e 6 minutos depois de sua decolagem. Eles estavam nivelados a 35 mil pés, equivalente a 10.500 metros. E passados 40 minutos do último contato, o ACERS, que é o Sistema de Comunicação Automática via Satélite, começou a enviar mensagens de falhas para a empresa, onde eles sumiram nessa hora do alcance do radar brasileiro, o que normalmente ocorre quando se cruza o Oceano Atlântico. Mas depois do tempo previsto, ele não apareceu na próxima tela de radar e nem entrou em contato com o próximo controle, que seria de Dakar, e deram início às buscas.
Era uma corrida contra o tempo, porque as baterias das caixas pretas emitem sinal de localização somente por 30 dias. Recorreram aos mesmos veículos submarinos automáticos que encontraram o Titanic. A área de busca era gigantesca, do tamanho da Suíça, e o fundo do mar era muito acidentado, composto por imensas montanhas. Era como escalar os Alpes franceses no fundo do mar, o que dificultava ainda mais para localizar os destroços do Airbus 330. E mesmo naquela época, em 2009, era inconcebível a história de um acidente daquela proporção e não conseguir encontrar a caixa preta e os destroços do avião. Era de suma importância descobrir o que causou o acidente. Saber se foi falha de um ou vários equipamentos, se foi erro humano ou se uma bomba explodiu. Porque sempre se aprende muito com cada acidente. Se foi uma falha no equipamento, pode-se melhorá-lo, mudá-lo. Se foi uma falha humana, os pilotos passarão a ser mais treinados para aquela situação específica. Em cada acidente se melhora muito a segurança operacional para que aqueles erros ou falhas não aconteçam novamente. Então eles tinham que descobrir a causa. Em 1 ano e meio de busca, eles já tinham gasto mais de 22 milhões de euros e não tinham encontrado ainda as caixas pretas nem os destroços. E mesmo que eles as encontrassem, não havia garantia de que conseguiriam ler seus registros de voo e a gravação de voz da cabine, pois elas não foram projetadas para suportar tanto tempo debaixo d'água e com a pressão absurda que é encontrada naquela profundidade. E após 2 anos de busca, a caixa preta e os gravadores de voz da cabine foram encontrados e estavam a quase 4.000 metros de profundidade. Foi enviado um robô não tripulado para resgatá-los. E essa altura já tinha sido gasto quase 32 milhões de euros. Convertendo para hoje, seria 141 milhões de reais. Havia naquele dia do acidente uma enorme tempestade na rota do 447. O copiloto Bonan estava preocupado com isso e toda hora checava no seu FMC, que é o nosso computador de voo, verificando se eles já poderiam subir mais para tentar passar por cima dessas formações. Mas o avião ainda estava muito pesado e eles ainda tinham que manter a 35 mil pés. O comandante Dubois estava despreocupado, pois ele já tinha passado por essa rota várias vezes e só comentou: vai ser turbulento quando eu for descansar. Às 22h56, Dubois chama Robert, que estava descansando, e pergunta se ele dormiu bem. Robert disse que, mais ou menos, que apenas tirou um cochilo. Bonan então atualiza Robert com o que estava acontecendo no voo, que eles estavam voando dentro de uma camada que ainda não dava para subir para o nível 370. Então Dubois vai para o descanso. Robert então muda a configuração do radar para ganho máximo e percebe que eles estavam voando direto para o centro da formação e diz que seria melhor se fizesse um desvio para a esquerda. Não se sabe o porquê eles não fizeram um desvio adequado, pois os radares meteorológicos são super modernos e nos mostram essas formações bem direitinho. Se você quiser aprender mais sobre radar meteorológico, já fiz um vídeo no canal, não vou deixar a tag aqui. E eles então fizeram um desvio de 20 graus para a esquerda. Logo, os gravadores de voz pegam ruídos de cristais de gelo se chocando com o avião. Então Bonan reduz a velocidade para a velocidade de penetração em turbulência. Gente, cada avião tem a sua velocidade de penetração ideal. E Robert também aciona o sistema anti-gelo, que a gente chama de anti-ice. Como eles não fizeram desvio suficiente e entraram na formação, fez com que os tubos de pitot se congelassem, ou seja, acumulou cristais de gelo dentro dos tubos de pitot e o entupiu, levando o avião a fazer leituras de velocidade instáveis e erradas, e fazendo com que o piloto automático desligasse. Os pilotos já estavam cientes desse possível congelamento dos tubos de pitot, porque eles já haviam recebido um e-mail da companhia informando que os tubos de pitot poderiam congelar, causando entupimento, caso encontrassem condições atmosféricas raríssimas.
que no caso foi as que eles encontraram. E a EASA, órgão regulador da Europa, tipo a ANAC europeia, solicitou que as empresas trocassem esse modelo de tubo de Pitot de todas as aeronaves. Mas como as condições meteorológicas para o congelamento eram super raras, o prazo para essa troca era um pouco longo. Gente, os tubos de Pitot são instrumentos para medição de velocidade. Ele capta partículas de ar que entram pelo tubo e pela diferença da pressão estática com a dinâmica, ele determina a velocidade do avião. E nos aviões comerciais, esses tubos de Pitot são aquecidos eletricamente para evitar que congelem. Mas dentro de uma forte tempestade, com condições atmosféricas tão adversas, eles podem congelar e entupir. E os aviões de grande porte possuem 3 tubos de Pitot. E o 447, os 3 congelaram ao mesmo tempo. Então, a primeira pane encontrada pelos pilotos foi a de Unreliable Airspeed. Ou seja, com o congelamento dos tubos de Pitot, a velocidade do avião não podia ser determinada. Mas isso não é motivo para causar um acidente aéreo. É só uma fatia do queijo suíço que se alinhou. O Airbus tem vários níveis de proteção que são Normal Low, Alternate Low e Direct Low. Por exemplo, em uma condição de voo normal, Normal Low, se você desacoplar o Auto Thrust, que é o automatismo das manetes, e o piloto automático, colocar as manetes para idle, ou seja, reduzir a potência, para provocar um stall, a velocidade cai. Quando atinge o limite mínimo, ele vai disparar o alarme stall, stall, e então o avião vai automaticamente dar potência, em uma condição chamada toga log. Mas a manobra de recuperação deve ser efetuada pelos pilotos. E nessa condição de congelamento dos Pitots, a aeronave entrou diretamente em Direct Low, perdendo essa proteção. Mas mesmo assim, com todas as proteções do avião, ele não faz tudo automaticamente sozinho, ele precisa da ação dos pilotos. E às 23h10, o piloto automático desacopla. Então Bonan diz, I have the controls, ou seja, eu estou no controle, e assume os comandos do avião. Só que ele deveria ter mantido a atitude do avião, o pitch, que é o nariz, ele tinha que ter mantido nivelado e a potência que estava. O avião não cai porque não sabe a velocidade, ele cai se não tiver velocidade. Então bastaria ele manter a atitude do avião até sair da formação e os Pitots desentupissem. Mas ao invés disso, Bonan puxou o side stick para trás, fazendo com que o avião subisse mais de 2.500 pés. E outra, de acordo com as investigações, os tubos de Pitot ficaram congelados por somente 56 segundos. E se você subir tanto assim, a velocidade vai cair. E nesse acidente, ela caiu mais de 90 nós em menos de 1 minuto. E isso disparou o aviso de stall, que é a perda de sustentação. Stall, stall. Stall, stall. Stall, stall. Provocando então outro problema, outra fatia do queijo suíço. E outro detalhe importante foi a falta de comunicação entre Robert, que era o mais experiente, com Bonan. Depois de um tempo, cada um deles estava atuando o side stick de forma diferente. Eles estavam totalmente perdidos. Só abrindo um parênteses aqui, em altas altitudes, o nosso envelope de velocidade máxima e mínima é bem menor do que em baixas altitudes e varia com o peso. Quanto mais pesado e mais alto, menor é o envelope. Como nesse exemplo aqui. Nivelada a 39.000 pés, nossa velocidade máxima era de 250 nós e a mínima de 225. Nossa velocidade só pode variar nesse intervalo. Agora imagine o Airbus, que perdeu 90 nós e ainda subindo 2.500 pés. Nessas altitudes, um avião estola muito rápido e ele saiu fora desse envelope de segurança e estolou. Por exemplo, o teto máximo operacional do Boeing 737, ou seja, o nível máximo de voo dele, é 41.000 pés. Mas se ele estiver muito pesado, como no voo do Rio para Punta Cana, por exemplo, no Caribe,
O 737 não consegue subir até 41 mil pés, porque ele está muito pesado, com muito combustível. Ele vai provavelmente voar num 330, aí depois, conforme vai gastando o combustível, ele sobe para o 35, entendeu? Gente, é muito fácil estar falando aqui sobre esses erros em segurança, mas teve alguns fatores que contribuíram para o acidente, como a falta de assertividade do Robert, já que ele era mais experiente que Bonan, e a falta do comandante na cabine. Claro que eu não previa que tudo isso ia acontecer e estava na sua hora de descanso. E também, os pilotos nunca tinham sido treinados a voar naquela situação nos simuladores de voo. Eles não sabiam que naquelas situações eles deveriam estar a 4 mil pés abaixo da altitude máxima para poder aumentar aquele envelope, reduzindo significantemente as chances de entrarem em um stall em altas altitudes. E eles estavam somente a 2 mil pés abaixo dessa altitude máxima. Além de que em altas velocidades os inputs no side stick ou no manche devem ser suaves. E Bonan puxou o comando com grande amplitude. E naquele momento, vários alarmes já soavam na cabine. E eles, em nenhum momento, cancelaram esses alertas sonoros. Gente, e esses alarmes, se ficarem tocando por muito tempo, eles nos deixam atordoados. E isso dificulta a detecção do problema. Então, como o 447 subiu muito, drenando a velocidade, as asas perderam sustentação por causa dessa baixa velocidade, e soando mais um alarme, o de stall. E o Airbus 330 começou a cair a mais de 12 mil pés por minuto. E, inexplicavelmente, Bonan continuou a puxar o nariz do avião, ao invés de baixar o nariz para ganhar velocidade. E quanto mais você puxar o nariz, mais ele perde sustentação. Nisso, os dois tubos de pitot descongelaram, os dois principais, e somente o stand-by ainda dava informações erradas. Robert não conseguiu identificar qual estava funcionando e acabou por escolher justamente o stand-by. Com Bonan ainda puxando o side stick, Robert começou a falar baixa, baixa, mas não conseguiu ser claro em sua informação. Deveria ter dito baixa o nariz, nós estolamos. E em casos de estresse, principalmente, devemos ser claros com as nossas informações. Não podemos supor que o outro saiba o que a gente está pensando. Bonan, então, coloca as manetes de potência em toga, ou seja, a potência máxima, que usamos em casos de arremetidas. Mas com o avião em stall e continuando a puxar o side stick, não resolvem nada o problema. Como eu irei explicar para vocês na simulação que fiz de stall em altas altitudes nos aviões com motor a reação. Quando se dá potência, ainda mais máxima, o avião tende a subir o nariz, piorando ainda mais a situação. E nesse momento, o 447 despencava. Mas devido à aceleração da queda já estar constante, o corpo humano não percebe e eles não acreditavam nessa queda. E ele caía a 3.600 metros por minuto. Gente, se você ainda não curtiu esse vídeo, dê o seu joinha, isso ajuda muito o canal a crescer. E se você também não é inscrito, escreve aqui embaixo. E quando o comandante Dubois chega na cabine, a única informação que eles passam é que perderam o controle do avião. Eles não falaram que tinham perdido as informações de velocidade. Eles não falaram do alarme do stall. O Bonan não falou que tinham comandado nose up, que é o comando de subir, né, nariz para cima. Ele não falou isso. Foi instinto. Eles estavam caindo e tudo que Bonan queria era subir. Por isso ficava puxando o nariz. Tava um caos na cabine. Dubois não tinha muito tempo para descobrir o que estava acontecendo. Até que Bonan diz que não está entendendo o porquê o avião está descendo se ele está o tempo todo puxando o side stick. Imediatamente o comandante percebe o que está acontecendo. Percebe que Bonan causou stall e diz para ele não puxar o nariz e sim para baixar o nariz. Então Bonan comanda nose down, nariz para baixo. E o avião começa a acelerar. Mas já estavam muito baixos.
e já era tarde demais. A 2.000 pés, os sensores do avião começam a detectar o solo e soam novos alarmes. Mas nada mais pôde ser feito e o Airbus 330 da Air France atinge o Oceano Atlântico a quase 200 km por hora, de barriga, com 15 graus de pitch, ou seja, o avião apontando 15 graus para cima, asas niveladas e somente a 107 nós de velocidade horizontal, deixando 228 mortos. Gente, chega a ser inacreditável uma pane de indicação de velocidade ter derrubado um avião comercial tão moderno. Naquela época, com todo o automatismo dos aviões, os pilotos não eram treinados a voar manualmente, porque o procedimento era e ainda é decolar, acionar o piloto automático e somente desligá-lo para pouso quando estiver visual com a pista. Mas como sempre digo, nós usamos esse tipo de desastre como um aprendizado para que esses tipos de erros não aconteçam novamente. Então, as empresas ao redor do mundo passaram a treinar seus pilotos a voar manualmente e passaram a fazer manobras de recuperação de stall e unreliable airspeed, que é quando não tem indicação de velocidade confiável, em grandes altitudes, dentre outras recomendações que foram feitas pelo órgão regulador da França. Agora vem comigo para o simulador do Boeing 737, diretamente da Vectron Flight Training. E aproveitando aqui, recomendo seguirem a Vectron em suas redes sociais, vou estar deixando aqui. Então, eu estou aqui agora no simulador da Vectron Flight Training, aproveitando, se você tem a curiosidade de fazer o seu piloto por um dia, vou deixar o contato aqui da Vectron, entre em contato com eles e agende o seu voo. Então, vou estar aqui simulando, gente, um stall em altas altitudes, que foi o que aconteceu com a Air France, né, 447, e mostrar a manobra de recuperação. Também vou fazer um stall a 10.000 pés, para vocês perceberem a diferença, que em altas altitudes a gente perde mais nível, mais altura durante a recuperação de stall. Então, vem comigo. Olha, primeira fase, estou nivelada a 10.000 pés, então eu vou tirar o autothrottle para a gente provocar um stall. Tirei o autothrottle, tirei potência. Vem comigo. O piloto automático vai manter o avião nivelado a 10.000 pés, mas eu estou sem potência, a velocidade vai drenar. Velocidade drenando, velocidade caindo, piloto automático ainda mantendo o nível a 10.000 pés. Essa faixa amarela é a Minimum Maneuver Speed. Então, os comandos vão ficar muito moles, muito frouxos quando o avião atinge essa faixa. Entramos na Minimum Maneuver Speed. Continua caindo a velocidade. Temos o alerta de Airspeed Load e Boxy aqui, ó. Vai aparecer o PLI aqui, ó, gente. Essa barbazinha aqui, ó. Autopilot off. Potência lentamente. Desce para pitch 0. Não importa se você está perdendo altitude, que você tem que recuperar do stall. Olha lá, já passou da faixa amarela. Atingir a velocidade, eu vou recuperar a altitude. Perdi 800 pés. Nivelei 10.000 pés. Autothrottle, Autopilot. Manobra de stall a 10.000 pés finalizada. Agora, gente, estamos nivelados a 35.000 pés. Tudo funcionando. Autothrottle ligado, piloto automático ligado. Então, vamos entrar novamente em stall, ó. Autothrottle off.
Power off. Velocidade começou a drenar. Piloto automático ligado, ele vai manter a 35 mil pés. Vamos usar speed brake aqui um pouquinho para reduzir aqui mais rápido para vocês. Velocidade drenando. Vai atingir a faixa amarela, que é a Minimum Maneuver Speed. Piloto automático mantém nivelado. Gente, essa barrinha aqui, ó, é o PLI, Pitch Limit Indicator. Se eu elevar o pitch do avião a partir dessa barrinha, com essa velocidade, o avião estola. Então eu uso ele como limite, como base. O avião já deu alerta de airspeed low, mas eu vou deixar o avião instalar para vocês verem. Entrando na barrinha vermelha, vai dar o stick shaker, o manche vai tremer, indicando que o avião está instalando e a gente inicia a manobra de recuperação. Stick shaker, autopilot off, autothrottle off, manetes para frente, pitch zero. Esquece o fly direto, você não vai seguir o fly direto. Vou manter pitch zero. Saiu da faixa amarela, vou recuperar mais velocidade. Recuperando velocidade, eu vou recuperar o nível, ó. Perdi 2.000 pés. Velocidade não pode cair. Vocês perceberam a diferença? 10.000 pés, eu perdi 800 pés. A 35.000 pés, eu perdi 2.000 pés. Isso é devido ao ar mais rarefeito. E a resposta do motor é um pouco mais lenta também em altas altitudes. Atingindo 35.000 pés, gente. Autothrottle on, autopilot on. Manobra de stall em altas altitudes completa. Um detalhe importante para frisar aqui, gente, é que a manobra de recuperação do stall é igual para todos os aviões, com uma diferença apenas. Nos motores a reação, quando você dá potência muito rápido, o nariz, o pitch do avião, ele tende a levantar. Se você quer recuperar de um stall, você não pode levantar o nariz. Então você tem que ir mais lentamente
compensar o nariz para baixo para evitar esse pitch para cima do avião. Então é somente essa diferença. A manete de potência, pitch 0, acelera, ganhou a velocidade, recupera a altitude. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo e entendido o que aconteceu nesse terrível acidente. Beijo, beijo, até a próxima.